Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma das nossas conexões da manhã no ar. E vamos aprender, vamos vamos evoluir. Enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto esposa, enfim. As conexões da manhã, elas sempre trazem coisas importantes para o nosso crescimento pessoal. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se essa é a sua primeira vez aqui, as lives acontecem de segunda a quarta-feira, 7h45, ok? Pessoal, quem tá aí? Aline, Michele, Franciele, Márcio, olha, tem um papai aqui? Márcia, é Márcia. Paula, Cecília, Josi, Alexandra, quem mais? Jaqueline, Paula, Jana, Nata. E é isso aí, gente. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Bom dia, cheio de conexões para vocês, ok? Hoje, Elaine, hoje eu consegui, ao vivo, tá aqui, é isso aí. Vamos curtir ao vivo, que isso é importante. A interação, né, gente? Ler as perguntas de vocês, enfim, isso ajuda muito. Andréia, beijo, tudo bom? Tudo certo? Pessoal, hoje eu vou dar uma aceleradinha aqui porque eu tenho cliente daqui a pouquinho, tenho um atendimento daqui a pouquinho, então hoje vou precisar ser bem rapidinha, tá? Não queria deixar de trazer um conhecimento importante para vocês, mas hoje a gente vai ter que fazer uma fast live. Vamos ver se eu consigo, porque eu falo que eu faço fast live, quando vejo tô falando demais, né? E hoje nós vamos falar sobre as crianças pequenas. A Franciele me perguntando, que horas você acorda, mulher? Gente, eu tenho acordado 6 horas da manhã. Às vezes acordo 15 para 6, 5h45, por aí. Para conseguir fazer tudo que eu preciso antes das crianças acordarem. Tem muita gente que me pergunta da minha rotina. Gabi, como que é a sua rotina? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da minha rotina. Eu acordo cedo. Eu gosto de acordar antes das crianças para eu ter meu tempo, meu devocional, fazer meu café da manhã, meu chá, essas coisas que eu gosto, ficar um pouco sozinha, eu adoro ficar sozinha, isso é importante para eu manter meu equilíbrio, minha paciência. Se eu acordar já com as crianças, tudo atropelado, eu já fico sem paciência. Aí eu já fico com um pavio curto, sabe? Aí tudo me incomoda, tudo vai me irritar. Então, por isso que eu prefiro acordar antes que eles, nem que eu durma pouco. Porque aí eu tenho meu tempo comigo, então eu interiorizo as minhas coisas. Quando eles acordam, eu estou pronta para eles. Eles acordam por volta das 8h30, 9 horas, e aí a gente passa a manhã juntos. Pertinho do almoço eu saio para treinar e à tarde eu vou trabalhar. Algumas vezes eu atendo de manhã também, como hoje, tá? E é isso, gente, rotina intensa. Acordo cedo, fico com eles, treino, vou trabalhar. À noite, às vezes, eu treino de novo, faço janta, fico com eles, a gente brinca, a gente assiste filme, depois tem leitura e hora de dormir. E é gostoso. A gente cansa às vezes, mas é gostoso, tá bom? Olha lá, muita gente gosta de acordar antes. Isso é importante. A gente precisa ter o nosso tempo enquanto pessoa. Se a gente acorda já com a criança, a gente acorda atropelado, porque as crianças, elas não acordam assim num ritmo lento, elas já acordam a 1000 por hora. E se a gente acorda com eles, a gente já vai nessa onda e o adulto precisa de um tempo para despertar. Por isso que é importante a gente acordar antes, ok? Mas vamos lá. Adianta conversar com crianças pequenas, Gabi? O que você acha? Tem muita gente que me pergunta. Gente, aliás, isso é uma coisa que a gente precisa refletir. O quanto as crianças pequenas ou as crianças precisam ser ouvidas. O quanto elas entendem as coisas que a gente fala ou não entende. Gente, sabe o que tá acontecendo? Eu acordo cedo e não converso. Eu acordo cedo e leio e fico no meu silêncio. E aí a voz, ela não tá preparada. Aí de repente eu ligo a câmera e já dou bom dia! Então acho que a voz fala, opa, Gabi, calma, né? Tô acordando ainda. Então eu acho que é por isso que fica assim. Porque quando eu tô quietinha aqui não tem esses pigarros nem nada. Mas bora lá, vou tomar mais água, começar a fazer, né? Minha amiga Fono vai puxar minha orelha se ela ver essa live. Começar a fazer um exercício vocal antes da live, eu acho que vai melhorar, né? Gente, mas vamos lá. Tirar essa ideia falsa que a gente tem na cabeça de que criança não entende, de que criança esquece, de que depois passa, de que depois nem lembra. Por quê, gente?
Porque isso é um pensamento inferior e um pensamento sem entendimento sobre a infância. Por que inferior? Porque é um pensamento que diminui a criança. É um pensamento que inferioriza a necessidade da criança. A criança ela precisa ser ouvida. E desde bebê a criança se comunica. A criança nasce se comunicando. O choro é uma comunicação. O tempo todo a criança está te dizendo se está bem ou se não está. Se você tem bebê e esse bebê tem muita cólica, ele está comunicando para você coisas do útero, que ele sentiu, que ele absorveu da sua gestação. Ele está precisando ser acolhido nessa necessidade para que ele entenda que não é dele aquilo, é teu. Se você tem um bebê que chora muito e acorda várias vezes durante a noite solicitando você, ele também está te comunicando. O tempo todo o bebê está comunicando as coisas para a mãe. E às vezes a gente entra naquele senso comum de bebês dão trabalho mesmo, bebê chora mesmo, bebê tem cólica mesmo, e a gente para de tentar perceber qual é a comunicação por trás do comportamento. E aí a gente acha que não precisa conversar com criança, que não precisa ouvir a criança, que não precisa explicar para a criança. Nós precisamos explicar desde que eles são bebês. Como assim, Gabi? É verdade. Então, por exemplo, se você tem um bebê e ele tá muito apegado a você, ele quer colo o tempo todo, ele quer peito o tempo todo, ou ele acorda demais de madrugada, ou ele tem cólica demais, não é só uma fase, não é só padrão de todos os bebês. Existe uma grande probabilidade do seu bebê estar te comunicando aquilo que nem você está conseguindo entender. Às vezes ele está dizendo que não sabe lidar com angústia, que não sabe lidar com o medo, com o estresse que a mãe está sentindo, que você está sentindo. Às vezes você está sobrecarregada, às vezes na gestação você levou um susto, você não queria ter sido mãe naquele momento, você não queria ter engravidado naquele momento, ou você estava passando por um processo difícil na sua gestação, de estresse com outras coisas, seu bebê foi somatizando tudo isso. E aí quando ele nasce, você tá passando por um momento em que é difícil para você abrir mão da sua vida e voltar só pro bebê, você não quer acordar mais, aí você começa a acordar, seu primeiro filho talvez não dava trabalho para você e agora você tá tendo com o segundo, ou você tinha uma vida tranquila, você tinha o controle da sua vida, agora o seu bebê tá tirando esse controle de você, e tudo isso tá comunicando para você que você precisa olhar para dentro. E aí o que a gente precisa fazer com o bebê? Conversar com o bebê. Dizer para ele, filho, aquilo que eu senti na gestação foi por conta de problemas da mamãe. O sentimento de angústia, o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva é meu, filho, não é seu, devolve ele para mim. Por que você precisa conversar com a criança? Porque quando a gente conversa, através da física quântica, a gente também transmite emoções. E essas emoções transmitidas traz segurança para o bebê. E o bebê entende, começa a mudar o comportamento, começa a se sentir mais seguro à medida que você coloca pra fora. Sem mencionar que quando a gente fala, a gente entende duas vezes. E a gente para refletir, por que eu tô sentindo tudo isso? Quantas vezes na maternidade a gente tá angustiada, a gente tá insegura, a gente tá com medo, a gente tá estressada e a gente nem sabe que tá. A gente leva um dia após o outro, acorda, dorme, tá naquele mesmo sentimento tóxico. E a gente nem se dá conta. Até que um dia começo a perceber que tá demais, quando minha cabeça começa a doer, minhas costas começam a doer, um torcicolo, uma gastrite, um problema intestinal. E aí você fala assim, não tô me sentindo bem. E aí o que a gente faz? Toma remédio. Quando a gente toma remédio, a gente cala os sintomas que o nosso corpo tá gritando pra falar assim, ó, faz tempo que você tá sentindo isso, você não tá olhando pra isso, então agora, ó, tá doendo tuas costas, tá doendo tua cabeça, tá com problema gastrointestinal. Por quê? Pra ver se você acorda, pra olhar pra você, sua vida, seus sentimentos, suas emoções. E ao invés de a gente olhar pra isso, a gente vai lá e toma um remédio, a gente cala isso. É mais ou menos assim. Eu tenho dor de cabeça porque eu preciso usar óculos. Mas daí a minha dor de cabeça continua e eu vou tomando um analgésico. Vou tomando. Até que um dia eu falo, meu Deus, mas todo dia eu tô tomando analgésico, não é preciso investigar essa dor de cabeça. Aí eu descubro que é a falta de óculos. E aí eu coloco o óculos e a dor de cabeça, ó, vai embora. Por quê? Quando eu estava tomando analgésico, eu só calei o sintoma, mas o que tá originando isso, eu não resolvi.
Quando eu vou lá no oftalmologista e decido usar o óculos, aí sim eu trato aquilo que estava provocando o sintoma. Então a gente precisa olhar para esses sintomas, para o choro do bebê, para o cansaço do bebê, para a demanda em demasia do bebê, para que a gente entenda onde é que a gente está precisando se curar. Então, sim, conversem com o seu bebê, conversem na gestação. Os médicos já não estão orientando as gestantes de que o bebê já escuta, então a gente pode conversar com o bebê. Por isso que a gente deve conversar com as crianças desde que elas são muito pequenas. Aí eles crescem, nascem, né? Crescem e vão tomando as suas próprias vontades. Aí o bebê começa a engatinhar, ele quer pegar em alguma coisa, ele quer experimentar outras situações. E aí, não adianta conversar com o bebê? Adianta. Por que adianta? Porque é na repetição de um diálogo que a criança começa a formar as percepções, que é conversando que se resolve. Se você simplesmente tira a criança de cena, redireciona o comportamento sem acolher, sem mostrar que você entendeu a emoção, sem dizer para sua criança sobre a emoção dela, quando ela fizer 3, 4, 5, ela ainda não conhece essa linguagem. Aí você vai entrar com 4 anos, por exemplo. Filho, você está muito bravo, você está muito nervoso. Aí ela vai demorar um pouco para entender o que está acontecendo, porque lá atrás você não ensinou ela isso. Essa linguagem não existia. Sabe quando os bebês são bem pequenininhos, 1 ano, eles não falam ainda, mas eles entendem tudo que a gente fala? Tem muitos pais que falam assim, ele não fala, mas entende tudo. Se entende tudo, por que eu não posso conversar sobre uma conduta ou um comportamento que eu estou precisando redirecionar? A criança, às vezes, ela não se comunica, mas ela consegue escutar, e às vezes ela não se comunica de forma verbal, conversando com você. Eu não gostei, eu não quero, mas ela pode se comunicar se jogando no chão, batendo, mordendo, gritando, mudando o hábito de sono, mudando o hábito alimentar. Às vezes a criança comia e não come mais, às vezes ela dormia e não dorme mais. Tudo isso está comunicando para você que tem coisas mal resolvidas dentro dela que são suas. Por quê? A criança até por volta de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ela absorve quase tudo da mãe e do pai também. Então tudo que está ali dentro dela, na verdade, ela está absorvendo do ambiente familiar. Então olhar para a criança, resolver isso com a criança é também olhar para um todo, é olhar para o contexto, é resolver o contexto. Então, sim, adianta conversar com crianças pequenas? Sim, muito. Desde bebê, Gabi? Desde bebê. Tem uma mãe uma vez que perguntou assim, Gabi, a partir de quando eu posso entrar com a disciplina positiva com meu filho? A partir do útero, desde que ele estiver dentro da tua barriga, que é o quê? Conscientizar ele das coisas que você está sentindo. Hoje a mamãe não está muito bem, tô meio triste porque aconteceu isso e isso. Hoje eu tô nervosa, acordei estressada porque eu tô sentindo isso e isso. Aí o bebê nasce, é a mesma coisa. Seu bebê chorou, calma, mamãe tá aqui, eu sei, você se sentiu inseguro. Eu tô aqui, tô te acolhendo, mamãe tá aqui, nós vamos resolver isso juntos. O bebê cresceu um pouquinho, ele queria pegar em alguma coisa que não podia. É você dizer pro seu bebê, eu sei que você ficou frustrado. Eu sei, eu entendo que você gostaria de tocar naquilo, eu sei. Pode chorar, eu tô aqui pra você. Pode chorar, eu estou aqui, nós vamos passar por isso juntos. Nós estamos conversando, mostrando para a criança que você entende a emoção dela e que tudo bem se frustrar e que você vai oferecer apoio. Aí essa criança faz 1 ano, aí ela começa a ter relacionamentos diferentes com outras crianças, porque ela ainda vive egocentrismo, eu não quero outra criança no meu ambiente, eu ainda não quero dividir. E começam os conflitos. Então não adianta você só tirar, você só proteger a sua criança, você só redirecionar. Entendam, redirecionar a criança é importante. Menor de 3 anos é importante. Por quê? Porque a parte racional dela de compreender o que você está querendo que ela entenda, ela ainda está em desenvolvimento. Então, redirecionar para crianças pequenas é uma ferramenta que super funciona. Mas não vale só redirecionar. Por exemplo, ela quer muito pegar esse copo de vidro aqui, mas se derrubar no chão vai quebrar, pode se machucar. Não é seu copo, você está na casa de um parente, de um amigo. Então a gente vai explicar para ela, deixa ela tocar. Filho, você tá com curiosidade para pegar esse copo? Você quer ver isso? Olha só, o barulho é vidro, tá vendo? Pode pegar, deixa ela tocar, claro, se a visita concordar. Às vezes aquela visita já dá aquela regalada no olho assim, né? Tipo, ai Jesus, misericórdia.
Então você tem que ser mais flexível em relação a isso. Você conhece ou não a pessoa da casa, né, o dono da casa. Mas se tudo bem pelo dono da casa, deixa seu filho tocar. Tocou, olha só, você permitiu ele experimentar a curiosidade. Isso, agora explica, isso aqui não é brinquedo. Esse é brinquedo, esse é brinquedo, esse não, esse sim. E aí você redireciona, como? Tira o objeto, pega o outro que é legal e faz aquela palhaçada, entendeu? Olha que legal esse daqui, filho, olha isso daqui, é muito divertido. E aí você muda o foco da criança para aquilo que ela queria, para outra coisa que deve ser mais interessante, mas você permitiu que ela tocasse e você explicou para ela. Você validou o que era importante para ela. Você não limitou a experiência, a criatividade, a parte sensorial da sua criança. Você deixou ela tocar e aí você redirecionou esse comportamento. Às vezes, redirecionar, nós vamos precisar tirar a criança do ambiente, levar ela para uma sala, levar ela para um outro quarto, para que ela deixe de ver aquele objeto que ela queria muito. Aí, muitas vezes funciona, algumas vezes não funciona. Aí ela chora porque ela quer muito aquele outro objeto. E aí vem a hora de você acolher e dizer, você tá frustrado, você queria brincar, eu entendi, você tá com raiva. Tudo bem sentir raiva, tudo bem ficar bravo, eu tô aqui, isso. E acolhe seu bebê de meses, de 1 ano, de 2 anos. Aí, conforme sua criança vai crescendo, você vai conseguindo conversar mais com ela. A partir dos 2 anos, ela já começa a falar. E aí, algumas crianças até antes. E aí você consegue dizer pra ela, o que você tá sentindo, filha? Você tá bravo? Tô bravo. Você queria? Queria. Eu sei, eu entendi. E aquilo não é brinquedo. Cuidado com o mas, tá? Eu entendi, filho, mas aquilo não é brinquedo. O mas, ele desvalida toda a primeira colocação. Quando você fala assim, eu sei, mas o quê? Então você não sabe de nada, porque é mas. Agora o e, ele liga as duas orações, né? Não tem lá no português, na gramática, primeira oração, segunda oração, verbo de ligação que une uma com a outra? Então, o e, ele une as duas frases. Eu sei e agora é hora de. Eu sei e não podemos pegar naquilo. Eu sei e nós vamos resolver isso juntos. O e, ele une. O mas, ele desvalida. Então, cuidado com o mas. E você pode começar a conversar com a sua criança de 2 anos e meio. Inclusive dizer para ela, como é que nós vamos resolver isso? O que você acha de começar a oferecer opções para sua criança? Ofereça escolhas para ela, possibilidades dela resolver aquilo internamente e socialmente, entendendo o nível de desenvolvimento, entendendo que antes dos 3 anos ainda não tem muita socialização, ainda a criança vive um egocentrismo, então não exija que seu filho divida brinquedos, não exija que seu filho converse com outra criança, não exija que ele peça desculpas, porque já falei sobre isso, tem lives no YouTube onde eu explico melhor isso. Mas diálogo e conversa é extremamente importante desde muito pequeno. E se você criar o hábito desde bebê de conversar e de educar o seu filho assim, quando ele tiver 4, 5, 6, é muito mais fácil, porque isso já existe dentro da concepção dele. E aí você passa por uma educação muito mais leve com a sua criança. Gabi, eu não fiz nada disso quando minha criança era pequena. E agora? A gente consegue fazer a partir de hoje, daqui pra frente, não tem problema. Mas você vai ter que ter mais paciência, porque é uma percepção de diálogo, de reflexão, de entendimento de emoções que não existe na cabeça da criança. Então ela tem que entender aquilo e tomar a decisão de usar aquilo. Então existe talvez um pouco mais de tempo e um pouco mais da sua paciência, mesmo porque ela já tem outros vícios em relação a resolver os conflitos. Então a gente precisa retirar isso e desenvolver novos. Ok? Vamos ver as perguntas aqui que vocês fizeram. Tem algumas aqui pra trás que eu não li. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Acordar antes. Vamos lá, Jana, eu gostaria muito, mas como faz, Gabi, quando o pequeno acorda às 5 da manhã? Gostaria muito de acordar antes, ter essa rotina. Tá, a gente tá falando então lá do comecinho da live, né? Existem bebês que despertam bem cedo mesmo. E aí vai um ajuste na nossa rotina.
E nem sempre essa criança ela vai manter a rotina de acordar cedo assim por muito tempo. Às vezes ela muda depois, quando ela faz 1, 2 anos. E aí o nosso tempo com a gente mesmo pode ser à noite. Crianças que normalmente acordam cedo também dormem cedo. E aí vai da mãe tirar um tempinho para ela, 1 hora, 1 hora e meia depois que o bebê dorme, para que você tenha o seu tempo e no dia seguinte você possa acordar com o seu bebê um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, certo? Altos papos com meu filho de 2 anos e ele ainda não fala quase nada. É isso aí, então a gente deve conversar sim com os bebês. O meu tem 2 anos e 11 meses, ele fica querendo me mamar o tempo todo e acorda a noite toda me querendo. Provavelmente você tá angustiada, você tá passando por algum conflito, você tá passando por algum problema. Seu bebê tá tentando cuidar de você. Quando ele solicita muito a mãe, normalmente é rejeição ou insegurança. Que a rejeição gera insegurança, insegurança, rejeição, eles estão interligados. Mas isso tem a ver com o sentimento da mãe, não com o sentimento do bebê. Converse com o seu bebê, fale para ele sobre as suas dores, sobre o que você está passando, sobre as dificuldades no relacionamento, na vida profissional, que isso tende a diminuir. Mas enquanto esse sentimento estiver dentro de você, teu bebê vai sempre te procurar, porque ele quer te acolher, ele quer se sentir amado, ele quer que você se sinta também. Laura Gutman explica muito isso quando a gente fala sobre fusão emocional mãe-bebê. E é lindo, leiam Laura Gutman que vocês vão amar. Gabi, eu precisava muito de ter uma pessoa como você quando meus filhos eram pequenos. Não tinha, mas tem agora, então vamos começar daqui pra frente, né? Não adianta a gente olhar pra trás e a gente fez o que a gente podia com aquilo que a gente sabia. Agora é a hora da gente tocar pra frente, daqui em diante, certo? O que mais? Mais perguntas? Deixa eu ver. Deveria ter te conhecido antes, já respondi. Bora pra frente, gente. Ai, Gabi, que abençoada, solucionando meus conflitos, dando-me entendimento. Que bom, que bom. Fico feliz porque se vocês se entendem, vocês passam mais segurança para os bebês. E os bebês vão dar uma trégua aí para vocês em relação a essa demanda, que naturalmente já existe, né, gente? Eles precisam da gente para crescer e para se desenvolver. Mas alguns eles são em excesso e isso deixa a gente exausta. Mas o excesso deles, na verdade, é a nossa falta. Eles ficam em excesso porque nós estamos faltando com a gente mesmo, com as nossas emoções, e eles só estão tentando solucionar isso. E quando ele já está com 4, 5 anos, pode conversar e deve conversar, certo? Já respondi sobre isso, vai demorar um pouco mais talvez, exige mais paciência, mas é super possível e a gente deve fazer em qualquer época. E como conversar sobre sentimentos e emoções com 4, 5 anos? Fabiana, perguntando, entendendo, nós pais somos pobres de vocabulário emocional. A gente só acha que a gente está triste, que a gente está feliz, que a gente está bravo, que a gente está alegre. Então existe ciúmes, existe frustração, existe arrependimento, existe chateação, existe, enfim, tantas emoções que a gente pode tratar com a criança. Então é importante nós estudarmos um pouco sobre as emoções, entender isso. Primeiro eu preciso entender o que eu sinto quando acontece alguma coisa, porque aí eu tenho mais ferramenta, mais know-how, que chama, né, conhecimento, para lidar, para ensinar a minha criança. Mas é fazendo perguntas. Diante das situações você pode dizer, você está irritado, você está chateado, você está bravo, você está frustrado, você está com ciúmes, você está entediado diante de um conflito. Olha pra você, filho, teu coração tá acelerado, você tá sentindo que a tua respiração tá faltando? Então, isso é nervosismo, isso é ansiedade. Começar a dizer isso pra criança. Perceba como tá seu corpo, olha como você reage quando você tá assim. Ler histórias, assistir filmes, divertidamente é um ótimo filme para introduzir a interpretação das emoções na criança, porque mostra a alegria, a felicidade, a tristeza, o medo. Então, usar o lúdico e o diálogo para ir conscientizando. Por aqui conversamos muito sempre, a carinha deles demonstra que entendem. O que acontece aqui é o erro na comunicação, mas evoluindo aqui com você. Quem não erra? A gente tem que perceber, às vezes, que na nossa comunicação, que não alterou o comportamento das crianças. Parece que não deu muito certo, então a gente altera, a gente muda, a gente refaz. Não tem problema, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução. Conheci seu Insta ontem, estou gostando muito. Olha, já tá aqui na live, seja bem-vinda, que bom. Como conversar com o mais velho de 6 anos que está com muitos ciúmes do de 1 ano?
Precisa acolher o de 6 anos. Cuidado com as frases, fala baixo que o seu irmão tá dormindo, porque isso desvalida toda a necessidade do de 6 anos, engrandece o de 1 ano, e para ele o de 1 ano ele é ameaça, porque está ameaçando o território dele, está ameaçando o amor dos pais com ele. Então você pode dizer, aqui em casa quando alguém dorme, todos nós fazemos silêncio. Isso não desvalida um e favorece o outro. Quando a gente coloca de uma forma geral, a gente está tratando todo mundo igual. Então a gente tem que tomar cuidado com as frases. Cuidado com o seu irmão, ele é pequeno, faz devagar, senão ele se machuca. O tempo todo a gente está tentando proteger quando a gente fala isso, mas a gente está desvalidando o mais velho. Então acolha mais ele, tempo de qualidade. Ele foi um dia filho único, ele sente falta disso. Então dedique tempo só para ele na sua rotina, chame ele para te ajudar e mude a sua frase com ele, ok? Filho, você sabe segurar seu irmão com cuidado. Filho, você sabe tratar ele de um jeito que não machuque, eu sei, eu confio em você. Comece a usar palavras assim, frases assim, que você vai ver como ele vai melhorar, tá? Meu filho voltou a deixar escapes de xixi, como trabalhar isso? Já conversei, mas acho que estou errando. Depende a idade, depende em que situação voltou. Porque normalmente se a criança já tem controle do esfíncter e ela já consegue fazer xixi no banheiro e volta, é emocional. Então a gente precisa entender o contexto, o que está acontecendo com essa criança, por que ela está usando o xixi para se comunicar com você, que ela está insegura, que ela está precisando de atenção. Ok? Qualquer coisa me chama lá no direct. O que mais? Laura Gutman, o poder do discurso materno é esse? Tem vários da Laura Gutman, gente. Pode ler o poder do discurso materno, pode ler a maternidade e o encontro com a própria sombra. Tem uma série de lives que eu fiz sobre o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Então vocês podem ler todos eles, porque todos são bons, ok? Acho que nós temos que saber identificar as emoções e depois tentar conversar com ele. Às vezes nem nós sabemos o que estamos sentindo. Exatamente, Elaine. Primeiro o nosso mundo, depois o mundo aqui fora. Gabi, ainda com 2 anos e 2 meses não fala. Isso pode ser autista ou do tempo dele? Esse isolamento prejudicou nisso? Gente, vamos desmistificar essa ideia de tudo é autismo. Hoje em dia muita gente me procura falando, acho que meu filho é autista, porque ele organiza as coisas enfileiradas, porque ele não fala direito. Se você tem alguma observação ou alguma coisa aí dentro que o seu filho é autista, procure um profissional para diagnosticar isso. Não fique achando as coisas, tá? O autismo ele se isola, o autista ele não olha no olho, o autista ele não aponta, o autista ele não se comunica nem de forma verbal e nem não verbal. Então, só não falar, só não ter tanto interesse social assim, não significa que seu filho é autista. Aos 2 anos e 2 meses ele não falar é absolutamente normal. Pode ser que com 2 e 4, 2 e 6 ele destrave a língua. Os meus foram falar mesmo bastante com 2 e 4 por aí. E aí começaram a destravar a língua. As crianças que têm interação social com outras crianças, as crianças que vão para a escola mais cedo, elas falam mais rápido. Pelo estímulo, pela necessidade. Mãe entende tudo da criança. A criança vai, ele quer água. Como você sabe o que é água? Não é assim? A gente sabe. A criança vai, ele tá com sono. Como você sabe? O seu foi e o outro foi também. E você sabe que um é água, o outro é sono? A gente sabe. E esse saber que as mães têm facilita a comunicação para a criança. Então ela não precisa se comunicar. É como se minha mãe já me entende, por que eu vou me esforçar? Então, quando ela está em interação com outras crianças e na escola, ela acaba precisando. E aí ela se desenvolve mais rápido. Então, às vezes, dificultar um pouquinho a comunicação do que você entende e estimular ela com outras crianças, ok? Muito obrigada por todo o ensinamento. O que mais? A mãe disse assim, eu estava muito estressada, nervosa e triste. Estou me sentindo melhor, esse seu Instagram tem me ajudado muito. Que bom, viu? Como o sentimento é nosso e reflete no bebê. Tem um bebê de 1 ano e 2 meses. Tudo ele faz birra, principalmente quando contrariado. Joga no chão, bate a cabeça no chão. Ele tá demonstrando pra você que ele tem personalidade forte. Não deixe seu filho se machucar. Segure ele, avise ele. Eu vou te segurar, filho, porque eu não quero que você se machuque. Segure. Quando ele se acalmar, conscientize ele do comportamento. Você tava muito bravo, você viu que você se jogou no chão. Mas esse diálogo, essa conversa tem que ser quando o bebê se acalma. Não adianta conversar com um bebê nervoso. Não adianta nem conversar com um adulto nervoso, quanto mais um bebê. Mas conversem com seus filhos, acolham, redirecionem esse comportamento, ensinem eles a lidarem com a raiva. Ok, gente? E é isso. Um beijo grande pra vocês, muito diálogo por aí e muita conexão. E a gente se vê amanhã, tá bom?
Beijo, fui!